Olá a todos, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Jean Minhães. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história, né? Não só a minha história como Jean, mas a história também dos meus empreendimentos, das minhas aventuras. E para começar, tudo começou, né? Em Magé. Magé, que é a minha cidade natal. Prometo que não vou contar a jornada do herói, mas eu sou nascido em Tebetá, é um distrito de Magé, e Baixada Fluminense, né? Tudo muito movimentado. E eu sou filho de militar, a minha família toda é militar, os tios, minhas tias. Então eu tive uma criação muito rigorosa. E quando eu falo muito rigorosa, para vocês entenderem, levantou da cama, tem que arrumar a cama, tem que escovar dente. Não existe o deixa para depois ou depois eu faço. Eu questionei muito essa criação, hoje eu agradeço muito por essa criação, foi isso que contribuiu, eu diria que 30% pelo sucesso que eu tive, né? E que eu ainda venho a ter futuramente. Mas a realidade da Baixada Fluminense, mais em específico onde eu nasci, era uma realidade que hoje eu estou olhando para o Jean de anos atrás. Era uma realidade que hoje eu vejo que, se eu pudesse, eu tiraria todo mundo de lá e traria para cá. Por quê? Porque é uma realidade que você não tem muitas perspectivas de vida, muitas escolhas. Conforme a gente vai amadurecendo, crescendo, entendendo o que é certo e o que é errado, entendendo o que é qualidade de vida, a gente vai descobrindo que há mundos diferentes. E esses mundos diferentes, eles se dão através de pessoas que a gente vai conhecendo no meio do caminho. Então, qual era a realidade lá? A realidade lá era assim, um lojista, não menosprezando, pelo amor de Deus, gente, não menosprezando nenhum tipo de trabalho honesto, mas para mim aquilo não servia, era ser um lojista trabalhando 10, 11 horas por dia, de segunda a segunda, sem ver família, sem fazer nada, para ganhar na época, sei lá, R$ 1.100, R$ 800. A gente está falando de alguns bons anos atrás, né? Então eu olhava aquilo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu estou falando 12 anos formalmente, tá, gente? Informalmente eu trabalho desde que eu lembro que eu tenho consciência. Mas formalmente, com 12 anos, eu fui menor aprendiz. Na época, com 12 anos, eu conseguia, né? Já vendi sorvete na rua, já vendi salgado, já vendi bala, entregava panfleto pela Microlins. Fiz de tudo que vocês possam imaginar. Trabalhei com obra. E eu sempre me questionei se era só aquilo. A vida se resume só nisso? É só isso que eu tenho que fazer todo santo dia? E via meu pai sempre cansado e sempre estressado. A profissão do meu pai é muito estressante. Eu já passei por alguns perrengues, eu e minha família, né? De a gente achar que meu pai não ia voltar mais para casa depois de uma situação, uma operação dentro de favela, onde ele perdeu o amigo dele, que a bala era para ele e acabou sendo para o amigo dele. Eu já vi meu pai infartar, eu já vi meu pai chorar em depressão. Então, assim, foi uma realidade rigorosa, é o que eu posso falar para vocês. Fui criado em escola militar, comecei em escola estadual, depois fui para a escola militar, depois fui para preparatórios militares, e eu queria ser militar, porque era a referência que eu tinha. Eu queria corrigir o mundo da mesma forma que eu achava que meu pai corrigia. Coisa de criança, né? Inocência de criança, até a gente entender como o mundo realmente funciona. Só que, com o passar dos anos, eu conheci pessoas que me apresentaram caminhos diferentes. E o primeiro caminho foi a minha mãe. A minha mãe, ela foi trabalhar numa empresa chamada Paquera, né? A gente chama, é Mineração Santa Ana, mas era o chefe gerente Paquera, Toby.
E lá eles tiveram a oportunidade de sortear alguns funcionários para mandar os filhos para fazerem capacitação pelo Senai de Petrópolis. E foi aonde eu fui contemplado para fazer elétrica em Petrópolis. Não tinha professor, calhou de, ó, informática, pegar ou largar. Fiz informática, foi meu primeiro contato com a informática. Então, eu passei 2 anos em Petrópolis, fazendo informática, tudo custeado pela empresa. E eu diria que naquele momento iniciou-se o gatilho de virada, o jogo de virada na minha mente. Porque em Petrópolis eu via outra realidade, eu via outro padrão de vida, né? Mas ainda assim eu convivia com um conflito onde meu pai queria que eu fosse militar e na visão deles, inclusive na minha, naquela época, um bom salário era R$ 4.000 por mês. Quem ganhava R$ 4.000 era considerado rico naquela época lá. E quando eu estive em Petrópolis, eu conheci pessoas que ganhavam 20, 30, 40 mil reais por mês. Eu falei, cacete, tem algo errado aí. Ou estão me enganando, ou o pessoal de Petrópolis está me enganando, ou a minha família está me enganando. Mas realidade, né? E quando eu terminei o curso do Senai, eu fui trabalhar nessa empresa, ao qual puxou o meu curso. Eu trabalhava de 7 horas da noite até 10 horas da manhã e não trabalhava com informática. Eu operava uma máquina que eu tinha que ficar apertando um maldito botão a madrugada inteira para fazer com que a esteira pegasse os pallets e levasse para dentro, onde eles desciam com os lotes de refrigerante, né? Embalado e tudo mais. Eu que operava essa máquina. E ainda chegava o encarregado, não, você tem futuro aqui dentro. Algum dia você pode virar supervisor ganhando R$ 3.000 por mês. Aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. E eu lembro até uma vez que o pallet agarrava, a gente tinha que enfiar o pé debaixo da esteira para empurrar o pallet. Teve uma vez que minha perna ficou presa, eu quase perdi a perna. Eu não durei 2 meses nesse emprego. Eu falei, quer saber? Não dá para mim, não. Saí. E fiquei completamente perdido, como muitos jovens. Completamente perdido. O que eu faço da minha vida? A realidade era concurso público CLT, concurso público CLT. Eu sempre estudei muito, eu sempre passei em muitos concursos públicos. Não vou listar todos agora, mas eu comecei a entrar num conflito porque meus pais eles haviam se separado. Eles haviam se separado e desde a separação deles, que foi bem difícil para o meu irmão e para mim, isso impactou muito a nossa vida, muito mesmo. É um marco que eu peço a Deus para um dia esquecer, mas desde o término deles, a gente não tinha onde morar, porque briga de pai e mãe. Meu pai achava que tinha que dar um valor de pensão, minha mãe discordava desse valor, a justiça era lenta, a gente acabava não recebendo valor nenhum e não tinha, e fomos expulsos de casa. Uma casa que foi meu irmão, eu e meu pai que construímos. E fomos expulsos, inclusive, pelo nosso próprio pai. E foram madrugadas, né? Virando concreto, criança virando concreto, sentando no tijolo. Então, eu nunca troquei tanto de casa na minha vida quanto nessa época. Eu lembro que em menos de um ano eu morei em pelo menos umas 9 casas diferentes. E a gente não tinha o que comer, a gente passou uns 3 meses comendo farinha e água. Eu estava aí nos meus, sei lá, 14 anos, e isso pesou porque como é que alguém que está vivendo uma vida assim pede demissão do emprego? Então eu comecei a me sentir um vilão, eu comecei a me sentir um culpado. Só que era um conflito tão grande porque eu sentia que eu conseguia algo melhor. Eu sentia que a vida não era só aquilo. Foi me apresentado um mundo melhor. Então eu não conseguia acreditar que eu tinha que aceitar aquele cenário, aquela realidade. Aí um dos
amigos de coração, que eu tenho até hoje, que estudava para concurso federal, falou, pô, Jean, por que você não tenta o concurso do IFRJ, de Duque de Caxias? Estudei, passei. Foram 500 candidatos, eu fiquei em primeiro lugar. Entrei para o concurso do IFRJ de Caxias para ser aluno, tá? Eu fazia tecnólogo em polímeros lá, em Duque de Caxias. Na época eu não fazia ideia que é polímeros, mas resumindo, é plásticos. Aí eles mudaram para plásticos depois. E comecei a correr atrás de bolsas científicas, pesquisas, monitorias. E olha que interessante. Como estudante, eu ganhava mais do que quando eu estava CLT. Eu ganhava R$ 1.600 por mês para estudar, fazendo monitoria, fazendo bolsa de pesquisa e tudo mais. Pegava 6 ônibus por dia, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa 2 horas da madrugada. Isso foram durante 3 anos. Mas eu estava satisfeito que pela primeira vez eu comecei a ver que eu tinha um futuro. Ainda não era o que eu gostava, mas eu estava satisfeito. E comecei a ter ambições. Pela primeira vez na minha vida, eu comecei a acreditar que eu poderia exigir mais. Eu não precisava só aceitar o que a vida estava me mandando. Então, eu comecei a estudar para outros concursos. Eu passei na Pronamp da Petrobras, passei para aprendiz de marinheiro, e fui passando um atrás do outro, e fui escolhendo sempre os melhores. Até que eu falei, cara, eu gosto de informática. Na época do Senai, eu fazia suporte cabeado em redes, né? E eu vi o professor abrir uma tela preta, que era o terminal do Windows, e fazendo um negócio lá que eu não entendi. Eu falei, pô, professor, você está hackeando quem aí? E, na verdade, ele estava fazendo configuração de máquina. Aí ele me falou, não, isso aqui a gente faz assim, assim, assim. Você gostou? Eu falei, eu gostei. Ah, então você tem que estudar lógica de programação com Pascalzinho. Aí eu falei, mas isso vai me ajudar em quê? Aí, na hora, ele abriu o Pascalzinho, que é um compilador, fez uma calculadora na minha frente. Para mim, aquilo era coisa de bruxo. Falei, esse cara joga água benta porque tem algo errado nele. E eu comecei a gostar daquilo. Eu senti... Como é que eu posso explicar para vocês? Aquilo não era difícil para mim. Eu nunca tinha lidado com aquilo na minha vida, mas eu sentia que aquilo era fácil para mim. Eu gostava tanto que coisas que eu poderia demorar meses, eu aprendi em minutos. Eu falei, eu quero investir nisso. Só que quando eu saí do Senai, isso morreu. Eu não fazia ideia o que procurar, onde procurar. Então, no IFRJ de Duque de Caxias, fazendo polímeros, eu lembro que eu tinha uma grade no meu curso que era de informática, a professora Emanuele. E eu falei, professora, não tem nenhum curso de informática aqui para eu trocar a minha matrícula? Ela, já não tem. Eu, cacete, e agora? O que eu faço? E aquilo estava acumulando, até que houve um sequestro lá dentro do Instituto Federal. Eu não lembro se foi uma professora ou uma diretora, mas sequestraram um servidor lá, um dia de aula. E várias vezes foi assaltada lá, teve assalto, enfim, eu já passei por cada situação que não vale a pena mencionar aqui para não aterrorizar, se não vir um documentário de terror, mas teve esse sequestro. E no dia seguinte, eu não sou religioso, tá? Mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Eu sou cristão e eu tenho a minha fé. Então, não frequento a nenhuma igreja, mas eu tenho a minha fé. E naquele momento eu sabia que era Deus atuando. Eu comecei a entender o conceito de Deus, na minha perspectiva, tá? No dia seguinte, abriu a graduação de Jogos Digitais, aqui em Paulo de Frontin. E a professora Emanuele lembrou de mim, ligou para o antigo diretor, que era o professor Rodney, e eu conversei com o professor Rodney, todo animado, falando, papapá, e me convidando, e falando que era em Paulo de Frontin. Eu falei, onde que é Paulo de Frontin?
e joguei no Google Maps. Não existia Paulo de Frontin no Google Maps, existia só mato. Aí a gente que é de Magé, a gente fala, isso é sequestro, né? Estão armando para mim. Pô, vamos jogar no meio do mato. Eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito tímida e com muito medo. E eu falei, mãe, eu tô indo para Paulo de Frontin. Eu não falava mais com meu pai, eu estava brigado com meu pai. Essa briga ela se deu porque eu passei no concurso da Marinha e ele queria que eu fosse militar e eu falei que não. E a gente teve uma discussão séria, inclusive uma discussão que eu guardo até hoje em formato de cicatriz na minha mão. E eu não fazia ideia como que eu ia vir para Paulo de Frontin. Eu tinha dinheiro guardado, sempre trabalhei, sempre tive dinheiro guardado, mas não fazia ideia como chegar aqui. Eu era imaturo para sair assim pelo mundo. Batia medo, batia tudo. E a minha mãe era eu 100 vezes pior. A minha mãe falou, filho, eu vou com você. Falei, tem certeza, mãe? Tem. Isso tudo está registrado em filmagens, em fotografias. Eu olho, sempre que eu posso, eu olho e me emociono. Nós pegamos o trem, fizemos toda a trajetória, Pedetá, Rio, Japeri, Paracambi, Frontin, e eu me matriculei no curso técnico. Fiz concurso, passei também. Graças a Deus, todo concurso público que eu me coloquei à disposição de fazer, eu sempre fui aprovado. Isso é uma das coisas que eu me orgulho muito. E vim fazer curso técnico. Eu não fazia ideia onde que eu ia morar, eu não fazia ideia o que que eu ia comer. Eu só sabia que eu tinha que fazer o curso técnico aqui. Ainda não era a graduação em jogos digitais, mas era o curso técnico. E aí, novamente, Deus agindo na minha vida, ele parece que tocou o coração do meu pai, ou foi simplesmente o ego dele, né? Meu pai ficou feliz, meu filho está numa federal, sei lá o quê, papai decidiu me ajudar. E pagou, puxou durante anos a minha moradia, a minha alimentação e tudo que foi necessário para que eu pudesse fazer o técnico. Só que é aquilo, eu não sei se é um perfil meu, eu não sei se isso é um perfil de empreendedor, eu não sei falar perfil de quem. Eu nunca estava satisfeito. Até hoje eu não estou satisfeito. Eu sempre tive o comportamento de eu quero essa caneta. Ok, comprei essa caneta. Falei, cara, tá, agora eu quero outra coisa. Não dá para eu ficar satisfeito só com aquilo. Agora isso aqui virou passado. Eu quero algo a mais. Então, no meio do técnico, eu falei, vou fazer o Enem. Fiz o Enem, passei, entrei para a graduação em Jogos Digitais. E como eu fui criado para ser muito orgulhoso, eu ficava incomodado com meu pai pagando as minhas contas. Até porque eu comecei a trabalhar desde cedo. Então, eu comecei a fazer freelances na cidade. Eu sempre fui muito comunicativo. Eu comecei a reduzir os meus custos. Não havia necessidade. Foi uma opção minha para gerar menos custos para o meu pai, para não ficar com sensação de dívida. Eu comecei a comer ovo o mês inteiro, gastar o mínimo possível de tudo e comecei a fazer o que hoje a gente chama de network, né? Na cidade e ofereci os meus serviços. Falei, ó, faça o que você quiser, faça. Capino, isso, aquilo. Já eu preciso instalar a internet. Eu comecei a instalar a internet nas lojas, fazer cabeamento, fazer tudo. Eu não tinha nenhum equipamento. Eu lembro que minha primeira cliente, Cláudia Ramon, ela que me forneceu todo o equipamento para eu iniciar esse serviço. E eu iniciei esse serviço, comecei a fazer serviços pela cidade inteira e fiquei conhecido como garoto da informática. Alguns até brincavam, Jean, você faz programa? Eu falei, depende. Mas daí começou. E na graduação eu tive a oportunidade de conhecer o professor Knaip, onde o professor Knaip, ele abriu, eu tenho uma gratidão eterna. A gente sempre fala, não, a gratidão ela tem que ter início, meio e fim. Então, a minha gratidão é eterna a todas as pessoas que passaram pela minha jornada e contribuíram para eu chegar onde eu cheguei.
Eu não sabia nada de nada do mundo acadêmico, eu não sabia o que que era um artigo, eu não sabia o que que era é, submeter um projeto, eu não sabia o que que era abrir uma empresa, eu não sabia nada. Quem abriu todas essas portas para mim foi o Ken. Ele me ensinou tudo. Ele só falava assim, Jean, eu não vou fazer para você. Você tem que vir com tudo pronto, eu vou analisar e eu vou fazer minha parte como pedagogo. E foi o que eu fiz. Então, através do Knipe, eu consegui entender, entrar e entender esse mundo de projetos digitais. E teve uma outra pessoa que marcou muito a minha vida aqui, que foi a Dona Vitória, a falecida Dona Vitória, que ela foi a minha madrinha de crisma, ela muito conhecida aqui em Morro Azul. Ela também me deu todo o apoio moral que eu precisava. E através dela, eu consegui uma grande conquista, que depois dessa conquista nada mais me coloca medo. Eu fiz submissão para trabalhar no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, com modelos matemáticos e modelos quânticos, na época. E me chamaram para entrevista. Cara, eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu falei, cacete. Sabe aquele negócio que você faz achando que não vai dar em nada? Faz só para um cargo de consciência. Ah, eu fiz, minha parte está feita. Me chamaram. Eu falei, e agora? Eu vou chegar lá, vai ter um monte de nerd, um monte de velho, eu vou passar vergonha. Fui. Fui não, eu não ia. Eu não ia. Eu ia pivotar. Levei um esporro da madrinha. Age como homem, parecia tropa de elite. Teu moleque age como homem, sei lá o quê, papapá, papapá. Fui. Cheguei lá. Aí teve a entrevista, passei na entrevista e tinha uma prova prática para a prova de conceito, né? Novamente, quando aplicaram a prova de conceito e eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, mas fazia sentido para mim. Eles queriam que eu construísse uma árvore binária para tomada de decisões. Eu nunca vi isso no Instituto Federal. Só que na minha cabeça, cara, uma árvore. Eu realmente vi uma árvore na minha cabeça na hora lá. Destrinchando, tomada de decisões em programação aí, if else, sim e não. Eu comecei a montar. Não ficou bom, mas funcionou. Funcionou. Levei uma advertência por não ter ficado bom, mas consegui a vaga de emprego. E fiquei 2 anos no LNCC, onde eu prestei serviço para o ITA, para o IME, para a Petrobras e para várias outras entidades. Foi onde eu desenvolvi um projeto que está lá até hoje, patenteado pelo LNCC, mas registrado em meu nome, que eu chamo de controlador por gesto e voz para o Cave. Cave é uma caverna virtual. Os militares, eles faziam simulações, tanto os militares quanto a Petrobras, eles faziam simulações dentro de uma sala que a gente chama de caverna virtual, simulações de guerra, treinamento, perfuração de bacia sedimentar, e essa simulação era por um mouse 3D, e isso não era nada prático e nem acessível, principalmente que a gente tinha pessoas lá que não tinha algum tipo de transtorno ou deficiência motora, e eu falei, vou resolver isso. Então, eu desenvolvi um controlador por gesto e voz, onde você controlava a simulação com gesto ou com voz. Gira, vira, aproxima, abre. Na época, eu chamava isso do Jarvis, do Homem de Ferro, né? E eu fiquei marcado por isso. Então, eu consegui, muitas portas se abriram depois disso. E aí veio um segundo ponto, né, dessa jornada. Depois de 2 anos, apresentando, construindo, eu achava que eu ia participar de premiações, meu projeto ia rodar dentro das bases militares ou dentro das empresas, da indústria, e eu descobri que todos os projetos que eles desenvolviam era só para vitrine, depois eles eram engavetados. Independente se eram úteis ou não, eles são até hoje engavetados.
Raríssimas as exceções quando tem muito dinheiro de indústria envolvida, né? Aquilo foi um banho de água fria para mim, porque eu sempre falo, e eu sempre falei em todas as oportunidades que foram me ofertadas, que eu preciso e eu gosto de dinheiro, mas eu sou movido a desafios e a reconhecimento. Então, eu ganhava bem, eu trabalhava 2 ou 3 vezes por semana presencial, o restante era remoto, mas ter todo o meu trabalho sendo engavetado não dava, eu não tinha prazer naquilo. Então, eu, pela primeira vez, eu tomei uma atitude sem pensar, porque tudo na minha vida foi programado, né? Eu tomei uma atitude sem pensar, eu enviei uma carta de demissão para o meu chefe e expliquei para ele o porquê que eu estava me demitindo. Ele super entendeu, inclusive ele me deu uma carta de recomendação. Ele falou: Jean, vou te mandar uma carta de recomendação caso você precise, para qualquer for a finalidade que você vai fazer. Eu tenho essa carta guardada até hoje. E ele me pediu, eu lembro das palavras dele por e-mail, ele me pediu desculpa, mas esse é o processo da instituição. Não cabe a mim te dar uma promessa de que vai ser diferente, né? É assim que a instituição funciona. E aí eu decidi abrir a minha empresa, Prisma Solutions. Não fazia ideia se ia dar certo, não fazia ideia como fazer dar certo, porque empresa você tem que ter processos, você tem que ter equipe, você tem que ter contratos. E eu era, até aquele momento, um cientista barra pesquisador. Então eu não fazia ideia. Pedi orientação do Knaip e pedi orientação na época, o marido da dona Vitória, que faleceu, que é o Fernando Soares, um chileno. Ele me ensinou a fazer meu primeiro contrato e o Knaip me ensinou toda a etapa burocrática de abertura de uma empresa. MEI, etc, etc, termo de sigilo. Falei, ok. Hoje eu tenho 7 anos de empresa. Eu passei o primeiro ano ofertando o meu serviço gratuitamente, sem receber um centavo. Nesta época, eu voltei a contar com a ajuda do meu pai, tá? E eu fiquei um ano prestando serviço empresarial gratuitamente. Alguns me chamavam de louco, mas essa foi a estratégia que eu consegui para fazer o meu funil de clientes. Eu falava, se eles gostarem do meu serviço, eles vão recorrer a mim novamente. Nas próximas eu vou cobrando e vou aumentando o meu ticket, né? Funcionou. Então, a partir do segundo ano, eu comecei a fechar contratos pagos. Mal dava para pagar o aluguel. Para quem não recebia nada, então eu comecei a fechar meus serviços de contratos pagos. Só que aquilo não ia funcionar por muito tempo. Por quê? Eu estava em Morro Azul. Morro Azul, além de não ter uma valorização até hoje, não ter uma valorização tecnológica por parte de entidade pública e por parte de entidade privada e social, comunitária, né? Tecnologia, todo mundo precisa, todo mundo admira, mas ninguém quer pagar por ela. E sempre desmerece, né, o valor que é cobrado. Eu precisava fazer algo, eu precisava atingir outros lugares. E aí isso eu vou falar e vai ficar registrado, essa pessoa ela já sabe disso, não é a primeira vez que eu falo. Eu lembro que o Blois, ele precisava fazer o Rio Info. Eu gosto muito disso, cara. O Blois precisava fazer o Rio Info virtual. Eu nem conhecia o Paulo Braga. Eu não conhecia ninguém, tá? Aí o Knaip, ele já conhecia o meu perfil e falava, já é um pitbull, tirou a coleira, ele vai. Aí foram no Knaip, você tem algum aluno que entende de transmissão online? Knaip tem, o Jean. Nem me consultou nem nada, tá? Aí ele, beleza, vamos marcar uma reunião então para a gente alinhar com ele para ele fazer o Rio Info, mas não tem dinheiro envolvido. Knaip, tá bom.
Aí daqui a pouco chega o Knapp, a gente tem uma reunião tal dia, tal hora. Falei, sobre o que, Knapp? Ele dá tempo de te falar, não. Falei, tá bom, tô confiando em você. Até hoje você não me meteu em furada, eu tô confiando em você. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, florindo Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.